Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa aqui é a minha disciplina. Eu quero conversar com você especialmente que pretende fazer esse concurso que você vê na sua tela, TJ, Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Eu vou trazer algumas dicas de matérias, as principais, os assuntos mais questionados, e também a gente vai apresentar questões em seguida. A gente vai dividir o vídeo aqui em matéria e depois um vídeo em questões. Vamos trabalhar dessa forma aqui para treinar todos vocês aí, fechou? Vamos à primeira dica então? Primeira dica diz respeito à matéria de regência. Olha o que eu separei para vocês aqui. Regência é uma matéria que cai bastante nas provas de concurso, principalmente a VUNESP gosta de perguntar isso. Então vamos entender o seguinte, puxa uma setinha aqui, ó. A regência tem a ver com complemento, pensa dessa forma. Então regência complemento é alguma coisa que necessita de complemento para poder ter sentido. A regência na língua portuguesa é dividida em regência nominal e regência verbal. A regência nominal é quando dentro de um contexto, né, sempre vamos avaliar um contexto, um nome que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ele vai necessitar de complemento, tá vendo aqui, ó? Para que ele possa ter sentido. E aqui um detalhe, na regência nominal, vamos sempre trabalhar com a seguinte possibilidade, né? Aliás, a seguinte exigência. Sempre haverá uma preposição. E essa preposição, naturalmente, ela depende de cada nome. Então, cada substantivo, adjetivo ou advérbio, dentro sempre de um contexto, vai exigir uma determinada preposição, que é a que a gente tem que saber. No caso da regência verbal, nem sempre um verbo vai exigir complemento. Há verbos que não exigem complemento, há verbos que não exigem complemento por preposição, há verbos que exigem complemento por preposição. Então, no caso do verbo aqui, ó, quando o verbo necessitar de um complemento para completar o seu sentido, então a matéria de regência, a sugestão que a gente dá para o candidato é que ela seja estudada com bastante afinco, porque realmente vai ter isso na sua prova. Um outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado aqui é com relação à interpretação no contexto. Olha só esses exemplos que eu citei para vocês, ó. Tenho confiança. Confiança é um substantivo que dentro desse contexto ele precisa de um complemento iniciado por preposição em. Quer dizer, quem tem confiança em alguma coisa ou em alguém. Já o termo confiante é um adjetivo que também dentro do contexto ele precisa de um complemento. E coincidentemente é a mesma preposição. Quem está confiante está confiante em alguma coisa. Ele também exige preposição. E o contrariamente aqui, que é um advérbio, agiu contrariamente, um advérbio de modo, né? Quem age contrariamente, age contrariamente a alguma coisa, portanto tem a preposição a. Essa é a regência nominal. Se é a regência nominal, esse elemento aqui é um nome, ele precisa de um complemento, então em você aqui é um complemento nominal. Estou confiante. Confiante é um nome, é um adjetivo, ele precisa de um complemento, então em ser aprovado também é um complemento nominal. E o contrariamente aqui, que é um nome, que é um advérbio, né? Adjetivos, substantivos e advérbios são nomes para a gramática. Então ao relatório também é um complemento nominal. Então o que interessa para a gente é saber quais preposições são possíveis em determinados nomes. Há nomes que admitem mais de uma preposição. No caso do verbo, o que você tem que tomar cuidado são os verbos que têm mais de um sentido. Por exemplo, o verbo agradar ele tem sentido de satisfazer, então ele é um verbo transitivo indireto, exige preposição a. E o agradar também pode ter o sentido de acariciar ou fazer carinho, então ele é um verbo transitivo direto, é sem preposição. Aí vem a observaçãozinha para vocês aqui, ó. A utilização ou não da preposição dependerá da transitividade do verbo e também da intenção do autor no que se refere ao sentido desse verbo. Então, resumindo, gente, na frase 1, o autor aqui, ele teve a intenção de utilizar o verbo agradar no sentido de satisfazer, então ele pôs a preposição a. Na frase 2, o autor teve a intenção de usar o verbo agradar no sentido de fazer carinho, de acariciar, então ele não pôs preposição. Então, prestem atenção nos verbos que têm mais de um sentido, tá?
Um outro detalhe é com relação às contrações e combinações. O que é uma contração? Contração ocorre, por exemplo, aqui, ó, quando você tem a preposição a do termo regente, que é somada ao artigo a do termo regido, vai nascer essa mocinha aqui, que é o acento de crase. Isso é uma contração. Quando você tem, por exemplo, a preposição de do termo regente, que se soma ao artigo a do termo regido, vai nascer o do, e assim por diante. As contrações somam, como, por exemplo, por mais o igual a pelo, por mais a igual a pela, e também admite o plural, pelos ou pelas. Agora, a combinação indica, por exemplo, ó, preposição a do termo regente, somou a expressão onde, que pode ser um advérbio ou um pronome relativo, mas são palavras diferentes, então esse a que está aqui é uma preposição e esse onde que está aqui é um outro elemento, que pode ser um advérbio interrogativo ou um pronome relativo. Isso é uma combinação, as palavras ficam separadas, tá? Chamo a sua atenção para isso aqui, ó, que está aqui no finalzinho, ó, donde. Pode-se usar o de onde, como pode-se usar o donde também, assim como acontece aqui, ó. Pode-se usar o em uma e o numa. Pode-se usar o de uma, o de um e o dum, ou de uma e o duma, ou em uma ou numa. Então presta atenção nesse detalhezinho aí para você não se confundir aí na hora de resolver uma questão a respeito desse assunto. Também temos a possibilidade de ter uma preposição a do termo regente combinada com o artigo a do termo regido, aquele que vai nascer o acento de crase. Isso aqui também é uma contração. Uma preposição entra dentro desse artigo e é transformada aqui no aquele com crase. Cuidado, porque o aquele é uma palavra masculina, mas esse a que inicia aqui é um artigo feminino. Então, se o termo regente exigir preposição a e somar, esse artigo vai ter crase. Tudo bem? Então, o que está nessa tela para vocês aqui, nós temos aí as chamadas, são consideradas as contrações. O que está em vermelhinho aí, o a, o de, por exemplo, e o em, são as preposições que nasceram do termo regente, ou o verbo ou nome. E o que está em negrito, o aquele, aquela, aquilo, esse, etc., são os elementos que fazem parte do termo regido. Cuidado aí com a parte de regência. Legal? Bom, então fica ligado aí que a gente vai apresentar uma questão a respeito de regência também, para você treinar isso que você acabou de ver aqui. Mas a matéria de regência ela deve ser estudada com bastante afinco, para você não ter problemas em relação a questões. Dica que a gente dá para o candidato: estudem a regência nominal, aqueles nomes que poderiam causar dificuldade para você no momento de realizar uma questão, e principalmente na regência verbal, os verbos com mais de um sentido e também os verbos que exigem preposição a, para você estudar, já começar a estudar aí a metade do acento indicativo de crase. Essa é a dica que a gente dá para vocês. Fica ligado que depois vamos ter questões sobre esse assunto aqui também. Valeu? Bons estudos. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu!